Bom, a gente vai conversar agora com o deputado federal Gilmar Tato, que vai falar com a gente sobre tarifa de ônibus, sobre bilhete único, secretário de Transportes por tanto tempo aqui em São Paulo também, que participou da implantação do bilhete único na gestão da ex-prefeita Marta. Tudo bem, deputado? Bem-vindo, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, o senhor participou da implantação do bilhete único lá atrás e foi um processo difícil do ponto de vista tecnológico, né? Era uma operação complexa e do ponto de vista político também, afinal de contas, o governador, na época, era adversário político da prefeita, mas mesmo assim, o reajuste da tarifa, quando acontecia sempre de maneira casada entre o governo do estado e a prefeitura. Não fazer de forma casada, como está acontecendo agora pela primeira vez em muito tempo, prejudica o sistema ou dá para fazer numa boa? Não é bom, é ruim. Nós, quando implantamos o bilhete único na cidade de São Paulo, o metrô e a CPTM, o governo do estado não aderiu, só veio aderir um ano depois. Mas mesmo assim, nós implantamos o bilhete único, que beneficiou milhões de pessoas. O problema desta medida de aumentar a passagem é que você tira os usuários do sistema de transportes, porque não adianta você aumentar a passagem, porque as pessoas começam a migrar para ou andar a pé, que muitas pessoas andam a pé quilômetros e quilômetros porque não tem o recurso, ou começa a comprar moto, ou mesmo começa a comprar o carro. Então, o aumento da passagem, ele não é uma saída ideal para a mobilidade no país inteiro e na cidade de São Paulo. Por isso que nós temos milhões de pessoas que deixam de usar o sistema de transportes todos os dias. E tem um agravante, Rafael, é que quem usa o sistema de transporte público, como você usa, você paga duas vezes. Você paga quando entra na catraca, quando passa pela catraca, e você paga através do subsídio, através dos impostos. Então é uma sacanagem para aqueles que usam o sistema de transporte público. Por isso que eu defendo a tarifa zero, que na verdade não significa que é de grátis. Não, alguém está pagando. Quem que paga? Os contribuintes através dos seus impostos, os empregadores através do Vale Transportes. E eu defendo um sistema único de mobilidade, assim como tem o Sistema Único de Saúde, aonde passa de fundo a fundo. Então, o governo federal tem que dar sua contribuição para subsidiar o transporte coletivo nas cidades, o governo do estado tem que dar sua contribuição e o município também tem que dar sua contribuição. Por isso que hoje, no Brasil, já tem 89 cidades que têm a tarifa zero. E um detalhe, aonde foi implantado a tarifa zero, aumentaram as vendas no comércio de 30% a 40%. E eu defendo de nós termos uma política industrial de construção, de fabricação de transporte de ônibus ou de vagões. Então, nós temos hoje 107 mil ônibus rodando no país. Você imagina você ter uma política industrial de fabricação de ônibus todo ano. Significa que nós podemos ter 10 mil ônibus sendo fabricados no Brasil. Então, ao invés de você dar subsídio ao carro individual, você dá subsídio ao transporte público. Então, é uma cadeia produtiva, por isso que a tarifa zero é a ponta do iceberg para a gente resolver o problema da mobilidade. Sem contar a questão da poluição, que quem usa o carro polui mais de quem usa o transporte público e além do que o congestionamento aumenta muito de quem usa o carro, visto que a pessoa usa 7 vezes o espaço dele mesmo. Então, a saída, a meu ver, para as cidades é a tarifa zero, portanto, o governo do estado está indo na contramão do que outras cidades estão estudando, estão fazendo. Infelizmente, é uma medida que eu acho errada do governo do estado. E está certo o prefeito de não aumentar a passagem e começar a introduzir a tarifa zero na cidade de São Paulo, começando aos domingos, depois de madrugada, depois para os estudantes, para os idosos. Eu acho que isso que é importante a gente debater na cidade de São Paulo. E as eleições do ano que vem, ela vai permitir nós fazermos esse debate de alto nível, visto que é um direito social das pessoas de ir e vir, e quem não tem grana não está tendo esse direito. Agora, deputado, no modelo de transporte que nós temos hoje, e focando nessa situação do metrô e dos trens, que é o meio de transporte que vai ter esse reajuste a partir do ano que vem, como viabilizar por muito tempo uma tarifa sem que haja um reajuste? O Colombo lembrou agora pouco para a gente, agora há pouco, que o último reajuste foi em 2020.
agora, depois de todos esses anos, vai haver esse aumento de 60 centavos acima da inflação? O governo justifica que vai ser abaixo porque ele soma a inflação desses últimos anos sem reajuste. Enfim, como viabilizar isso? Porque o transporte é muito caro e, como o senhor mencionou, tem a questão do subsídio. Se não haver o reajuste, tende a haver o aumento do subsídio para essas empresas. Pelo menos foi o argumento do governador. Como viabilizar? Como fechar essa conta? Tem várias iniciativas, algumas eu apresentei projetos de lei lá na Câmara Federal. Vou te dar 3 exemplos. Primeiro, tem que manter o subsídio. Assim como no sistema de saúde, SUS, você tem o orçamento da União, do Estado e do município. Então, manter o subsídio. Segundo, eu defendo que o usuário do carro tem que pagar uma tarifa. Uma só. É R$4,40 na cidade de São Paulo. Todas as vezes que a pessoa sai de carro, durante o dia, ela usa o carro o dia todo, ela paga R$4,40 para poder usar o viário, visto que o viário, ela ocupa o viário também nas cidades. E a outra, eu defendo que o Vale Transportes, ele seja universal, que o empregador, ele pague para todos os funcionários, acaba com aqueles 6% que o empregado, que é descontado do empregado, e você deposita no fundo municipal, o Vale Transportes. Você evita evasão nesse sentido. Aí fala, não, mas tem funcionário que não precisa, não recebe o Vale Transporte. Então você reduz o valor, entendeu? E só isso você evite a evasão. E isso, já fiz conta na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, Lívia, na cidade de São Paulo, se todos os empregadores depositarem no fundo municipal o Vale Transportes, dá 11 bilhões. Sabe quanto que a prefeitura arrecada hoje de Vale Transportes? 2.800. Então, já que isso é a tarifa cheia, o Vale Transporte cheio, então você reduz pela metade, pode ser 6 bi. É o que falta para cobrir a tarifa zero na cidade de São Paulo. Então, a outra que isso que eu falei, você criar um programa nacional de fabricação de ônibus do governo federal, assim como tem o programa do Caminho da Escola, aqueles ônibus amarelinhos, transporte escolar, e o governo federal repassar esses ônibus para os municípios. Então, a solução não está só no município, não está só no prefeito, na Câmara. A solução tem que ser uma solução nacional. Tem prefeituras que estão conseguindo implantar a tarifa zero por conta própria. E cada município, eu fiz o levantamento desses municípios, tem a sua maneira de resolver, ou pelo Vale Transportes, ou através do estacionamento rotativo, Zona Azul, ou através do Fundurb, Fundo de Desenvolvimento Urbano, ou através de uma parte das multas. Então, mecanismos, emendas parlamentares, é isso que eu tenho discutido lá na Câmara Federal. Nós, deputados, nós apresentamos emendas para a saúde, para a assistência social, para a educação, para a infraestrutura, pavimentação. E é engraçado que era proibido até então apresentar emendas para o custeio do transporte público. E agora eu fiz uma emenda lá para que os parlamentares também possam mandar emendas para o transporte público, coisa que não existia. Outra coisa, a CID de combustível, que é uma luta que vem lá atrás. Agora que na reforma tributária entrou que a CID do combustível, que só poderia ser investido para a infraestrutura do transportes, agora pode servir também para o custeio do transportes. Então, propostas, ideias de tentar fazer com que a conta feche, tem dezenas. E nós criamos uma frente parlamentar da tarifa zero. Nós estamos compilando, organizando todas essas ideias, essas propostas para apresentar para a Câmara Federal, os deputados e senadores aprovarem isso e levar para o governo, o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad e também o presidente Lula, para ver como que o governo federal vai ajudar para garantir que todos os municípios tenham a tarifa zero. Porque, volto a dizer, ela não é de graça. Alguém está pagando a conta e o contribuinte, todo mundo está pagando a conta. O problema é que quem usa o sistema de transporte coletivo paga 2 vezes. E ele causa um benefício para a cidade, porque não polui, ele não causa congestionamento. Então, nós temos que incentivar essas pessoas a continuar usando o transporte público. E aumentando a passagem e cobrando dele não é uma maneira de incentivar essas pessoas a usarem o transporte público. Por isso que
que, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de diminuir congestionamento, do ponto de vista de inclusão social, que nós temos milhões de pessoas que não pegam o transporte, deixa de visitar um parente, deixa de ir numa consulta médica, deixa de procurar emprego, porque não tem o dinheiro para pegar o transporte público. Então, nós temos que ter uma saída para isso. A saída, a meu ver, é um sistema único de mobilidade, onde tem responsabilidades do município, dos estados e da União. Deputado, para encerrar, a gente já está em cima do horário aqui, mas eu queria pedir para o senhor responder rapidamente, não posso deixar de fazer a pergunta. É boa ou existe a chance da ex-prefeita Marta voltar para o PT para ser a vice na chapa do Boulos? Olha, a movimentação está grande. Ela, quando foi prefeita, ela deixou marcas profundas aqui na cidade de São Paulo. Eu tive o privilégio de ser secretário dela, das subprefeituras e de transportes. Foi na gestão dela que nós implantamos aquelas faixas exclusivas, o bilhete único, os CELs. E é evidente que ela foi embora, mas deixou saudade. Então, sempre é bem-vinda. Se ela quiser voltar para o PT, o PT recebe de braços abertos. Ela quer? Precisa perguntar para ela. Então fica o convite já, né, Colombo? Aí precisa ver com eles, né? Eu quero só saber se ela quer. Deputado, obrigado pela entrevista e até uma próxima, viu? Um abraço.